recebendo os participantes desse painel, porque temos alguns. E eu vou começar pelo Caio Santos, que é sócio Relações com Investimentos na Ibiúna Investimentos. Então, ele é responsável pela área de relacionamento com investidores e produtos da Ibiúna Investimentos desde 2010. Então, faz um tempo. Foi responsável entre 97 e 2001 pela área de fundos do Loyalty Private Bank, um dos primeiros bancos no mercado local a investir em produtos de terceiros. Entre 2001 e 2006, ele foi responsável pela área de fundos estrategista de investimentos do Banco Boston Wealth Management, atuando nos escritórios de São Paulo e Miami. Em 2006, foi contatado pelo Citibank para estruturar a área de fundos, onde foi responsável até 2008. Em 2009, se juntou à equipe da BlackRock, que também é uma gigante, onde foi responsável pelo desenvolvimento dos ETFs no Brasil, junto a Family Offices e Private Banks. Junto a ele, a gente vai ter o Adilson Ferrarese, Head of Investment Solution do Bradesco Asset. Então, ele teve passagem pelo Banco Votorantim, onde atuou como gestor de carteira, sendo responsável por FIDCs, renda fixa, wealth management, para clientes private e institucional durante 8 anos. Em 2008, ele ingressou na HSBC Global Asset Management, assumindo a superintendência Latam de Multimanagement da HSBC Global Asset Management, responsável pelas atividades de Fund Research e gestão de fundos exclusivos para clientes institucionais, private e varejo. Atualmente, ele é Head de Soluções de Investimentos, liderando um time de Fund Research de fundos líquidos e alternativos no Brasil e exterior, e o time de Solutions é responsável pela gestão de mandados exclusivos de cliente private e fundos de pensão com acesso a fundos de terceiros. Temos também o Rafael Amaral Saporiti, Portfólio Specialist, Santander Asset Management. Ele é um profissional de mercado financeiro com sólida trajetória em Asset Management, atuando em instituições globais e locais de destaque. Atualmente, Portfólio Specialist no Santander Asset Management, acumula experiência em gestão de portfólios, operações de fundos, compliance e relacionamento com clientes institucionais. Ao longo da carreira, ele passou por empresas como Pinco, Persevera, Bradesco Asset e HSBC, desenvolvendo forte expertise em gestão de risco, performance e processos operacionais de fundos. Por fim, temos o Bernardo Feijó, sócio e Chief Operating Officer da Capitalo. Ele é sócio da Capitalo Investimentos, responsável pela área de relações com investidores e pelas demais frentes operacionais. Ele iniciou a carreira no mercado financeiro em 1996, no Banco BBM, onde ele trabalhou como trader proprietário e, posteriormente, se tornou também sócio e gestor. Em seguida, ele se mudou para Nova York e atuou como trader de volatilidade de ações em mercados emergentes no Morgan Stanley. Também atuou como gestor na Bahia Asset Management, SPX Capital e Vinci Partners, antes de ingressar na Capitalo em 2019. E para moderar esse talk, a gente vai ter a Aimee Ibrahim, aqui do Zenvest. Ela é coordenadora comercial, internacionalista pela USP e economista em formação pelo INSPER. Pessoal, vocês viram que são, assim, carreiras gigantescas, que eu até me embolei para falar. Então, é gente com muita experiência, muita bagagem. Então, vamos ficar aqui nesse talk até o final, porque eles vão trazer muitos insights para vocês. Obrigada, podem vir para o palco, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Uma honra receber vocês aqui para a nossa conversa sobre o futuro do mercado de fundos. Para começar, eu queria que a gente já apresentou vocês um pouquinho, mas apresentar um pouco das casas de vocês, o que cada uma delas faz, só para o pessoal se situar. Aqui a gente vai falar de fundos de investimento que, assim como a gente tem no supermercado uma prateleira vasta de produtos, vários tipos de marcas, no mercado de investimentos, a gente também tem produtos. São produtos financeiros. Então, a gente tem, por exemplo, fundos dos mais diversos tipos, que a gente vai entrar aqui em alguns deles, mas a ideia é mais ou menos por aí, e a gente vai explorar esses produtos de investimento. Boa tarde, pessoal. Bom, vou começar aqui. Eu sou o Bernardo Feijó. Então, vou falar um pouquinho da Capitalo Investimentos, né? Uma gestora que foi fundada
em 2009, portanto, a gente faz 17 anos esse ano. O foco é em gestão de recursos em fundos líquidos. Hoje temos 32 bilhões de reais sob gestão, 140 pessoas. A gente oferece uma série de produtos no segmento de multimercados, fundos de ação, e temos uma grade que possivelmente deve se ampliar de maneira relevante em breve. Então, eu espero que o debate hoje aqui seja bem legal e que a gente possa ajudá-los aí a entender um pouco mais sobre a indústria de gestão de recursos. Bom, olá, boa tarde. Meu nome é Caio Santos. Eu sou responsável, como já falei, pela parte de relacionamento com investidores da Ibiúna. A Ibiúna é uma casa também de gestão, assim como a Capital. Nascemos ali muito próximos. Nós nascemos em 2010, então são 16 anos aí de trabalho, muito trabalho. Hoje nós temos 15 bi sob gestão, dividido em 3 grandes áreas, 3 grandes famílias. A parte macro, onde nós começamos, com Rodrigo e Mário, que são 2 diretores do Banco Central. A parte de ações, que é o André Leon, que toca, e a parte de crédito, que criamos mais recentemente, com o Eduardo Aladef. Ambos vão falar, inclusive, hoje à tarde aqui. Então, também agradeço e acho que o painel é muito bom aí para discutirmos o futuro dessa indústria. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rafael, sou Portfolio Specialist do Santander Asset, que acho que todo mundo conhece, é um banco aqui já com mais de 150 anos de história. E falando aqui da Asset em si também, é um pouco diferente das duas casas que são mais especialistas, são menores, na questão do banco, na Asset a gente tem presença em 9 países aqui ao redor do mundo, com mais de 1,5 tri de reais sob gestão, e com isso a gente também tem uma gama de vários produtos, vai desde renda fixa, multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários, mas o nosso grande foco hoje é realmente mais focado em fundos de renda fixa e crédito. Boa tarde a todos. Aimee, obrigado pelo convite. Parabéns, E-Summit, por reunir tanta gente boa. Eu acho que é muito importante essa iniciativa e não só os E-Summit, mas todos aqui que investiram um tempo nesse sol, nesse sábado. Acho que é muito importante para o futuro de investimentos. A gente está falando de educação financeira, então parabéns para vocês também. Eu sou Adilson Ferrarese, como já foi colocado aqui, fiquei até impressionado aqui com o currículo extenso, mas agradecer, já mais de 25 anos no mercado, hoje à frente da área de soluções de investimentos, na Bradesco Asset, uma gestora, assim como Santander aqui, também parceiras da Capital e da Ibiúna, gestão de mais de 1 tri de reais o nosso negócio, gestão de fundos e cada vez mais também avançando para serviços. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, mas muito honrado aqui. Obrigado. Obrigada, pessoal. Para começar aqui a nossa primeira pergunta. Quando a gente fala de fundos de investimento, quais são as grandes tendências globais que estão acontecendo agora e para o futuro no mercado de fundos e quais as consequências disso? Adicionando também uma observação, que a gente vê uma consolidação muito grande no mercado de assets no Brasil, entender se isso é um movimento normal, qual a leitura de vocês desse movimento? A gente pode começar pelo Adilson e o Bernardo. Vamos lá. Acho que talvez antes de responder essa pergunta aqui, queria talvez fazer uma provocação aqui. Alguém já investe em fundo de investimento? Levanta a mão. Tem um público bom. E alguém já investe em moeda digital ou bets, alguma outra tipo de investimento? Então, pelo menos o fundo já tem uma boa experiência aqui. Bet não conta. Bom, vamos trazer aqui. Qual que é o ponto importante, tá? Falando de tendência e futuro de investimento aqui, eu queria trazer uma reflexão para nós. Quando a gente fala de futuro e tendência lá fora, é tudo menos falar apenas de fundos, A gente está falando aqui de tecnologia, a gente está falando de acesso e a gente está falando de evolução de comportamento, que é justamente como a classe de vocês, como a evolução da geração de vocês pensa e como gostaria de ser atendida, Então, qual que é o tamanho da indústria de fundos com esse pilar aqui importante de acesso, comportamento e tecnologia em mente?
A indústria do Brasil hoje tem aproximadamente 2 tri de dólares sob gestão de fundos. São 30 mil fundos, bastante, né? Uma das maiores indústrias em tamanho, em quantidade. Não ainda em sofisticação, mas em evolução. Nos Estados Unidos tem 45, 50 tri sob gestão, só que 1/3 da quantidade de fundos. A indústria global de fundos tem por volta de 70 tri de fundos. Então, é uma indústria já relevante. Quando a gente olha para a indústria brasileira de 2 tri, a gente tem um avanço, né, acontecendo importante com a evolução regulatória, a evolução de transparência, a conexão com o mercado internacional, mas ainda ela é muito concentrada em renda fixa, por volta de 80%. Tem uma expansão aqui para multimercado, ações, mas ainda muito incipiente, né? Então, e hoje, né, quando a gente olha o comportamento do investidor, ele quer experiência, ele quer agilidade, e isso está mudando muito. Ele quer globalização, ele quer personalização. Então, essa evolução está acontecendo na indústria, né? Então, quando a gente olha a tendência lá fora, são 5 forças que eu colocaria aqui que está acontecendo nos Estados Unidos, que já é um mercado que é super desenvolvido e o Brasil está neste caminho, né? Acho que o primeiro ponto que eu destacaria dessas 5 forças é que a indústria de fundos ela não é só produto, ela passa a ser solução, né? Quando você investe num fundo, você não quer comprar um fundo, você quer resolver um problema, que pode ser investir para ter uma viagem no futuro, uma aposentadoria, um sonho. E, de fato, essa jornada de solução, ela cada vez vai ser muito importante se conectar no tipo de gestão que a gente faz na indústria. Acho que o segundo ponto ele vem principalmente com a integração de investimentos alternativos de alto valor agregado aqui, né? Que hoje é muito incipiente. Você pega multimercado, ações e até mercado privado, é menos que 10% da indústria brasileira. Lá fora já é acima de 30%. Então tem uma evolução importante aqui acontecendo. Terceiro ponto dessa evolução, você traz a parte de tokenização, que é uma alternativa importante, né? Se a gente pegar a indústria brasileira de ações, acho que é o exemplo mais claro de tokenização. Você pega uma empresa, você desassocia todo o pedacinho dela e investe na ação do preço unitário. A tokenização terá evolução isso para qualquer tipo de ativo no futuro. E a indústria de fundos ela passa por essa modernização de também ter uma matriz de tokenização. E aí a gente está falando de IA, também personalização, que pega um pouco no comportamento, né? Eu acho que cada vez mais, né, as novas gerações, e vocês, obviamente, são percursores disso, querem experiências rápidas, né? Pelo menos eu posso falar isso aqui, uma das frentes que eu trabalhei bastante, minha tese de mestrado, foi entender justamente a geração de jovens brasileiros, né? Quais eram as expectativas em relação aos serviços financeiros. E muito que a gente constatou ali do estudo empírico foi que queria uma experiência digital mais fluida, porém com um pilar de segurança muito importante ainda, que não necessariamente era a tangibilidade de ir numa agência, mas talvez ter uma segurança de infraestrutura de guarda de dados muito segura. Então, essa parte da inteligência artificial e personalização ela vai ser muito necessária no futuro da indústria de fundos, tá? Então, olhando para aqueles 3 pontos que eu trouxe, né, o comportamento, então a indústria de fundos ela passa pela mudança de comportamento que nós, gestores, vamos ter que nos adaptar à mudança de comportamento do cliente, que ele quer uma experiência mais única, personalizada, né? O acesso é outra ferramenta que é super importante. Antes existia acesso super exclusivo para investidores institucionais ou private de alta renda. Hoje o acesso é democrático. Se a gente for nos Estados Unidos, a gente consegue investir em mercado privado, empresa extremamente pequena, nichada, com recurso de varejo ou com recurso muito pequeno. Tá? E tecnologia para te dar agilidade e experiência. Então, trazendo para o teu ponto inicial, a indústria de fundos ela passa, sim, por uma sofisticação, mas a gente está super no caminho certo e, obviamente, a tendência é, de fato, fazer uma personalização que esteja em linha com a necessidade individual do cliente. Bom, eu vou pegar o gancho aqui do Adilson no que diz respeito ao tamanho e à relevância do mercado brasileiro, né?
Vamos lá, eu estou no mercado há mais de 30 anos, né, e desde que eu comecei no mercado, na tesouraria proprietária do Banco BBM, o Brasil sempre foi uma praça extremamente líquida e sempre também percebido como uma fonte, né, de qualidade muito alta em gestão, trading, o que for. Os mercados são profundos, a gente, né, conseguiu navegar desde muito cedo, né, os mercados globais. A gente, né, no caso da Capitalo, até trazendo o exemplo do que fazíamos desde meados da década de 90 no Banco BBM, navegamos o mundo inteiro, em todas as classes de ativo, com bastante sucesso. Então, o que eu queria falar é que, né, dado toda essa evolução e crescimento da indústria de fundos no Brasil e enfim, a aceleração do processo de sofisticação do mercado de capitais, diria que a gente está extremamente bem posicionado do ponto de vista competitivo, claro que sempre com adaptações a serem feitas, mas para competir, inclusive, com as grandes gestoras globais. Né? Um dos pontos que a gente vai revisitar ainda nesse debate, né, acho na pergunta, tem a ver com essa questão, o olho do investidor estrangeiro no Brasil, não só como oportunidade de investimento, mas como fonte de talentos. E a gente, né, tem o dever, né, fiduciário de entregar o melhor que a gente tem, né, que se traduz em termos de retorno, né, para os nossos investidores finais, mas a gente também tem a missão de estar em constante evolução para adaptar todas essas evoluções que a gente está vendo, né, nos mercados. Né? A gente vai abordar também aqui, né, todas as mudanças que a gente teve no campo, né, de regulação e tributação. Foi um desafio grande, tem sido um desafio grande para nós, né, como gestores, né, independentes, mas acho que tem motivos para ser otimista também aqui. No futuro da indústria brasileira. Então tá bom. Vou tentar pegar também um pouco do pano de fundo aqui que o Adilson trouxe, até porque ele abordou macro temas importantes. Eu acho que, para dar um pouco de contexto, né, do que foi falado aqui, e eu vou tentar trazer a sardinha aqui para a Ibiúna, só para ter uma ideia, quando a gente começou, né, há 16 anos atrás, até um pouquinho antes, puxar 20 anos atrás, a indústria de multimercados era muito diferente da indústria de hoje. Ou seja, e não só multimercado, tá? Ações, crédito. Né? Hoje você pega, sei lá, 20 anos atrás, o multimercado, eu brinco que era uma renda fixa com alguma pimenta. Você podia ali adicionar você operava basicamente Brasil, com raríssimas exceções, moedas, era o dólar real com alguma coisa, e o bolsa, alguns se atreviam ali, Luiz Stuber, até ações ali dentro do portfólio, mas a maioria comprava um índice futuro, internacional era muito pouco, né? E no final, essa indústria hoje é completamente diferente. Né? Essa indústria hoje, nós aqui somos casas que operamos o mundo, né? Ou seja, a Ibiúna opera, sei lá, mais de 30 países, tentando operar ciclos de política monetária, explorando curvas de juros e moedas nesse país, a Capitalo, algo muito parecido. E isso aconteceu ao longo desse período, né? Com essa evolução toda, né, que o Adilson trouxe aqui. O acesso é a mesma coisa, a gente vai falar bastante sobre isso também, sobre o passivo, né, como os investidores que são os nossos, né, cotistas hoje, como isso mudou ao longo do tempo, né, de um foco institucional, cliente de alta renda, para qualquer um aqui, através do seu celular, acessar, através de todas as plataformas e bancos, qualquer um dos fundos, né, aqui dessa mesa. Então, eu acho que isso dá um pouco de contexto. No mundo de crédito, o gap é ainda maior. O mundo de crédito, há 15, 20 anos atrás, era um mundo incipiente, high grade, e basicamente você não tinha nenhum secundário profundo, ou seja, para tradear crédito, né, da forma que a gente acha que faz sentido e para gerar, né, retorno adicional. Ações, né, não vou nem entrar, o André Leon, que é o meu sócio responsável por ações, vai falar aqui no final do dia. Ele foi um precursor, ele foi até o cara que criou um dos primeiros fundos long short, que operam comprados e vendidos para gerar retorno através de posições pares, sem a direcionalidade na bolsa. Ele operava posições de short, ou seja, posições de aluguel que você vende através de swap. Quando ele começou a criar o primeiro fundo long short da indústria,
há mais de 20 anos atrás. Então, o mercado brasileiro, né, como o Bernardo aqui comentou bem, é um mercado que evoluiu, está muito bem posicionado, é muito profundo, mas é um mercado que vem desenvolvendo, né, de maneira bastante importante e vai continuar, né, em todos esses flancos. Acho que só para fechar aqui o que todo mundo aqui já comentou muito bem, um outro ponto que talvez seja tão importante aqui, como que o mercado já passou, seja de composição de carteira, ali o mercado de crédito privado sendo um pouco melhor trabalhado aqui, seja de tamanho, seja de mercado secundário também, mas também o acesso ficou mais fácil, porque, como o Caio falou, a gente vai comentar, era muito mais complicado para você investir num fundo de investimento há alguns anos. E um outro, acho que talvez seja o ponto mais importante, é a informação. Hoje em dia, principalmente aqui a geração de vocês, tem muito mais informação, tem muito acesso à informação do que as gerações anteriores tiveram. E também não é só mais produto que vai ser o diferencial. Até o Adilson já colocou isso um pouco, mas vai ser o serviço que a gente, principalmente, talvez os bancos, como o Santander, como o Bradesco, vão ter um pouco mais de desafio, como é que eles vão entregar esse tipo de serviço na composição de carteira, como é que eles vão enxergar o perfil de um cliente, que tipo de recomendação que eles vão dar para tentar colocar o cliente de uma maneira mais confortável. Bom, e aproveitando o gancho de vocês, a gente falou bastante sobre democratização, sobre a nossa conexão com o internacional, e eu queria entender, quando a gente fala das assets brasileiras, a gente vem, né, no nosso mercado num movimento de cada vez mais ser permitido regulatoriamente, enfim, investimento no exterior. E assim como a gente consegue investir nos fundos de vocês e por vocês ter exposições internacionais, a gente também consegue investir diretamente em outras gestoras internacionais pelos caminhos aqui do Brasil. Eu queria entender como vocês veem esse movimento. Isso é uma coisa boa para as assets brasileiras? Isso é uma competição? Isso é uma questão de vocês foram adaptando os produtos para ter uma maior exposição internacional também? Então, acho super saudável, na realidade. Acho que o Caio comentou um pouquinho aqui, mas eu acho que é bom reforçar. No caso da Capitalo, da própria Ibiúna, né, a gente navega mercados globais desde a fundação, né, e viemos de empresas que faziam isso com muita qualidade e sucesso durante anos e anos, né? Então, são múltiplas décadas aí de capacidade de entregar produtos que, de fato, têm um conteúdo global muito significativo, né? Pegando os nossos principais fundos multimercados na Capitalo, a gente está falando aqui da estrutura multigestor, Zeta, Capitalo Zeta, Capitalo Capa, e o Fundo Capitalo K10, que se tornou um produto, eu diria, líder de mercado, conteúdo global, em média, mais de 70%. Então, apesar de sermos baseados em São Paulo, a gente consegue entregar soluções tanto em reais, mas com exposição internacional muito significativa, mas também produtos que são oferecidos para investidores residentes e não residentes em moeda estrangeira. E a gente entende que é um momento, inclusive, de ampliar a prateleira, não só na classe de multimercados, mas, inclusive, baseado no nosso processo de investimento de renda variável. A Capitalo, apesar de, nos seus 16 anos de vida, ter sido muito reconhecida por fazer gestão de excelência em fundos multimercados, nós temos capacidade de gestão em renda variável também excepcional. Então, a gente está prestes a estar capaz de oferecer produtos tanto com conteúdo doméstico quanto com conteúdo global baseado nesses processos. Então, sim, é um movimento bastante saudável. Eu acho que a indústria de investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, é muito sofisticada. A gente tem diversas classes de produtos e estratégias que são extremamente importantes e aqui no Brasil sequer estão presentes, né?
Eu vou dar um exemplo para vocês de uma dessas, né? Na Capital, a gente tem, né, um fundo de arbitragem de eventos corporativos. Né? Quando a gente fala que, né, tem esse fundo e fala dessa estratégia, a reação natural é nos olhar com uma cara assim de, né, super surpresa. Né? Vocês estão falando de quê exatamente? Né? Por outro lado, né, quando você vai, né, para a indústria de hedge funds nos Estados Unidos, que é o equivalente da indústria de multimercados lá, essa estratégia é uma das mais prevalentes. Então, tem muita oportunidade, né, de investimento lá fora e aqui também, que a gente pode, né, desenvolver e, claro, estar exposto a esse universo mais amplo. Eu diria que é algo, né, muito positivo para o amadurecimento da nossa indústria também. Bom, eu também concordo com o Bernardo. Esse movimento só acaba sendo positivo para o nosso mercado, seja tanto aqui em números de estratégia, mas também para o investidor, que acaba tendo maiores possibilidades aqui para investir em estratégias novas, seja por acesso que ele não teria em coisas, até mesmo que talvez no mercado aqui brasileiro não tem. Então, a gente sabe também que, por exemplo, o mercado de crédito privado nos Estados Unidos está muito mais adiantado do que o nosso. Então, lá eles têm estratégias, de fato, que são um pouco diferentes do que a gente tem aqui. Isso já permite que o investidor tenha, pelo menos, o primeiro contato com esse tipo de estratégia, mas também olhando para a parte de gestão. Então, seja que como o cliente ele consegue, o investidor ele vai lá, eu tenho um cara que ele é muito bom em investir no mercado europeu. Se também os gestores daqui eles ficarem um pouco para trás, se acomodarem, não quiserem entrar nesse tipo de mercado, de análise, eles também vão ficar para trás. Então, acaba sendo um movimento também positivo nesse sentido de que força os gestores a olharem coisas que talvez eles não olhavam ou até reforçar áreas que estavam um pouco mais ficando para trás. E, no final das contas, quem ganha é o investidor. Acho que trazer uma perspectiva aqui do alocador também, né? Dentro do grupo, o meu papel ali é fazer a alocação não só na manufatura dos fundos da Bradesco Asset, mas também terceiros. Né? Então, em perspectiva, aqui a gente tem investimento em aproximadamente 350 fundos no mercado, no Brasil e lá fora. Então, ao seu ponto, é super saudável e necessário, principalmente da perspectiva do cliente, ter este acesso, né? Justamente para a gente empurrar para frente, né, toda e qualquer regulação e evolução de entregar sempre o melhor. Do ponto de perspectiva do que a gente está falando, o Brasil tem 3% do PIB mundial. Se a gente não tiver acesso internacional, seja ele via veículos líquidos de custo baixo, que são ETFs, que tem uma evolução importante no Brasil acontecendo e lá fora já é amadurecida, a gente vai estar falando que vai estar ignorando aí 97% das oportunidades. Então, ter essa conexão é muito saudável e necessária para empurrar também a indústria local, e a regulamentação já está acontecendo nessa direção. Então, um portfólio global hoje ele é possível ser acessado via veículos locais. Né? Obviamente, o desafio é selecionar isso. Né? Por isso que, cada vez mais, né, o nosso papel aqui, como foi colocado aqui pelo Saporiti, é serviço. Né? O asset não é só produto, ele tem que ter um serviço também para você conseguir não só construir manufatura que envolva, né, alocação no Brasil e lá fora, mas também proporcionar essa jornada de experiência e direcionar, porque tem muita oportunidade. Só voltando, né? São 30 mil fundos no Brasil, 10 mil fundos nos Estados Unidos. Então, é um desafio enorme, né, montar esse grande supermercado no empório. E esse é um pouco do papel que a gente faz. Eu acho que concordo também. Né? Assim, subir a barra aqui é sempre importante para nós, né, que estamos competindo não só com os players locais, mas também com os players internacionais. Só acho que tem um ponto que pouca gente olha, essa evolução da indústria dos últimos anos, toda a tecnologia, todo o acesso, né, também, em algum nível, colocou, né, os gestores locais num patamar semelhante. Antes, né, se você olhasse o Brasil, você tinha o skill aqui, né, a capacidade, o gestor era bom, tinha trabalhado lá fora, sabia
entendia muito bem os dados que tinham que ser observados, mas tinha uma dificuldade de acessar, não só a legislação, mas ele também não tinha informação. Antes, vou dar um exemplo nosso lá de casa. A gente opera lá bancos centrais de diversos países, então, para você operar a curva de juros da Polônia, por exemplo, você tem que, de fato, ter acesso às minutas do Banco Central, o cupom deles, o que eles falam, o que os diretores comentam. E antes você tinha acesso no Brasil, quiçá ali no Banco Central americano. Hoje, com a evolução toda da tecnologia, o acesso, pós-pandemia, inclusive, que forçou todos esses players a, de fato, falarem com o mercado através de Zooms e Teams da vida, o mundo hoje você consegue acessar o mundo hoje daqui da mesma forma que você acessaria lá fora. Antes, realmente, era muito difícil. Um player local tinha que ter um escritório em Londres ou em Nova York para, de fato, ter um diferencial. Ele não acessava o fluxo de informações. Hoje, não. Hoje, você acessa virtualmente todos os países, sob essa ótica aqui, um exemplo de Banco Central, na mesma língua, ou seja, com um formato muito parecido com o formato que o Fed, por exemplo, utiliza, que padronizou a comunicação dos bancos centrais do mundo, e isso vale para diversos outros ativos. Então, isso também colocou os locais em pé de igualdade para exercer aquilo que eles tinham a capacidade, mas de uma forma que muitas vezes não tinham acesso. E aí um banco muitas vezes tinha, ou um player global conseguia se diferenciar. Então, acho que a competição subiu, e sim, isso é muito bom, para o investidor é excelente, ele pode escolher um player lá de fora, aqui no Brasil, em reais, ele pode escolher diretamente lá fora, através de plataformas ou dos bancos hoje que você consegue investir internacionalmente. Então, essa é uma parte importante que a gente não falou aqui, mas o investidor local também compra lá fora. E a parte dos investidores, hoje dos gestores locais, que conseguem exercer aquilo que eles tinham, às vezes capacidade, e não tinham muitas vezes o fluxo. E aí era melhor focar no Brasil, melhor focar em ativos que você conhece e entende e consegue executar. Então, acho que é um exemplo importante também para entender a evolução da indústria. Legal. E aproveitando esse gancho, e que vocês têm uma visão muito boa e em tempo real de fluxos financeiros de investimento. Eu queria fazer mais uma rodada comentando quem está investindo no mercado de fundos no Brasil. De onde está vindo esse recurso? É gringo? É varejo? É atacado? Bom, acho que, primeiramente, eu acho que é válido mencionar que a indústria de gestão de recursos no Brasil tem sofrido uma pressão grande nos últimos anos, né? O tamanho do mercado como um todo, na realidade, cresceu de maneira muito significativa, né? Aí a gente está falando de renda fixa, enfim, ações de multimercados, etc. Mas, no geral, a parcela referente aos fundos multimercado e fundos de ação em relação ao tamanho total do mercado diminuiu consideravelmente. Tá? Então, traduzindo isso em números, né? A gente pega aí os últimos 3, 4 anos, pegando uma amostra representativa de gestores, foi típico escutar quedas de volume sob gestão na casa de 40%, 50%. Tá? Então, algo muito, muito duro, né, no geral. Por que isso aconteceu? Né? Primeiramente, claro que tem um pouco a ver, ou bastante a ver, né, com uma performance média que tem ficado abaixo das expectativas em um momento em que a taxa de juros no Brasil subiu consideravelmente. O Brasil, né, na realidade, tem um histórico não muito nobre de ser o campeão, né, do nível, né, de taxa de juros globais. Né? Se não campeão, está ali sempre no pódio. Né? E hoje não é muito diferente. A gente tem um ambiente aqui, né, de juros no Brasil que não ajuda o apetite ao risco de modo geral. Tá? É importante fazer uma distinção aqui também entre o juro elevado afetando o apetite de risco do investidor, afeta negativamente, mas o juro alto em si, quando se fala de gestão de fundos multimercado, não afeta em nada a nossa capacidade de gerar retornos. Tá? Então, nesse período, com raras exceções, a gente viu uma pressão muito forte. Tá? Então,
feito esse preâmbulo aqui, né, voltando um pouco para o caso, né, da Captalo, e aí também tem assim, por sorte ou competência, nesse período a gente conseguiu, né, entregar uma performance excepcional em praticamente todas as linhas. Não obstante esse mês de março agora, né, que foi, né, desafiador não só para a indústria aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas ainda assim, isso, né, de certa forma, se refletiu no comportamento relativo desses fluxos. Aí, né, voltando para responder diretamente a sua pergunta, Aimee, a gente não viu um comportamento muito distinto nos diversos segmentos. Então, eu acho que, né, ter performado muito bem em diversas linhas acabou atraindo vários segmentos de investidores, né, para os nossos produtos. Claro que tem um ou outro destaque, mas, né, no geral, eu não vi, né, comportamento, né, diferenciado. Até mesmo, né, no momento de maior pressão da indústria, o comportamento de saída da classe, né, de fundos também não teve muita diferenciação. Mas eu acho que vale a pena mencionar aqui algo que pode mudar bastante o cenário local, inclusive, de alocação, e pode sim reverter essa situação que eu particularmente considero cíclica, né, de pressão na classe de gestores independentes. Afinal de contas, a gente tem aqui um conjunto de gestoras excepcionais que, de fato, não deve nada do ponto de vista de capacidade de geração de recursos a ninguém, né? Mas um destaque que eu posso mencionar aqui é que nos últimos 12 meses, a quantidade de interações, interesse e profundidade de conversas com investidores estrangeiros aumentou consideravelmente, tanto do ponto de vista de interesse específico nas nossas estratégias, quanto do ponto de vista de querer estabelecer uma base aqui no Brasil. Aí, de novo, voltando àquela questão que a gente já comentou do fato do Brasil ser um mercado extremamente profundo, líquido, tem, né, talento abundante e muita capacidade de gestão. Isso, sim, talvez comece a fazer diferença, né, daqui para frente. Acho que é um cenário muito parecido. Olhando para frente, eu também enxergo que acho que o investidor estrangeiro que ficou distante do Brasil nos últimos anos, né, desde o ano passado, a gente também sente, né, uma demanda muito maior por informações, por entender de fato o Brasil, antes de qualquer coisa, entender o Brasil, as perspectivas, o que as gestoras estão fazendo, qual é a dinâmica. Então, acho que o investidor estrangeiro, que é um segmento importante, né, na maioria dos players, né, de fato, e até então muito pouco presente na maioria das assets, ele volta, né, essa é uma expectativa, talvez uma torcida um pouco. Mas olhando o player, exato, mas olhando o player local, né, acho que um pouco o que a Dilson falou, o acesso mudou muito ao longo dos anos, né? Acho que quando nós todos começamos aqui, né, nós dois principalmente, lá nas duas casas, basicamente era o investidor de alta renda, do mundo private, o institucional ainda muito pouco, o institucional, fundo de pensão, seguradora, esse cara ainda tinha limitações, né, e até uma demanda baixa, mas limitações específicas de legislação, e isso mudou muito, né? E isso foi potencializado, até talvez explique um pouquinho essa queda que o Bernardo comentou, abrupta dos últimos 4 anos, além da performance, além do juro alto, mas que o Brasil ele teve uma coincidência de eventos ali entre 19, 20 e 21, né, que você teve um movimento grande, né, o tal do financial deepening, ou seja, que todo mundo gosta de falar, que é essa abertura das plataformas, dos bancos, a democratização dos investimentos para todos. Isso aconteceu ao longo desse período, né, de maneira muito forte, muito intensa. E pela primeira vez no Brasil, pelo menos que eu me recordo na minha carreira toda também, mais de 30 anos, o Brasil teve um evento de crise, onde, na sequência desse evento, o juro caiu, né? Se você lembrar, a pandemia, você teve lá um evento que bateu o mundo inteiro, atingiu o Brasil, o dólar sobe, né, as dinâmicas, a bolsa cai, mas, na sequência, o Banco Central pôde adotar uma postura de cortar o juro, como a maioria dos bancos centrais, na verdade, todos os bancos centrais do mundo. E isso potencializou esse movimento. O investidor que normalmente estava acostumado a
quando você tem um evento de crise, ele sai do risco, né? E aí vamos falar que risco é todos os alternativos em geral, bolsa, multimercados, ou até crédito com alguma coisa, e migra para renda fixa, DI ou assemelhados, esse investidor olhou e falou, opa, dessa vez isso não aconteceu, eu tenho que continuar tomando risco. Então você teve um movimento que foi realmente muito grande dos investidores que não tinham acesso, acessando esses mercados, e, consequentemente, uma demanda adicional, porque o juro, que normalmente é alto no Brasil, sempre esteve no POD, nesse momento estava num patamar que, para muita gente, era impensável. Então, esse movimento ele adicionou um volume grande na indústria, e isso talvez explique um pouco esse movimento muito parecido da indústria. Todos os segmentos reduziram de uma maneira muito parecida ao longo dos 4 anos. Não teve, esse aqui foi um pouco mais resiliente do que aquele. Né? Isso eu estou falando de a gente também distribuir virtualmente para todos os players. Então, assim, eu acho que, olhando para frente, eu acho que não tem diferenciação no final muito grande entre uma dinâmica ou outra. O juro vai impactar todo mundo, o investidor, pessoa física, reage de maneiras semelhantes, independente do que ele tem como estrutura. Porém, eu vejo de maneira muito positiva. Eu acho que a gente enxerga uma diversificação maior, talvez com o estrangeiro, né, que eu acho que provavelmente acontecerá. E aqui é o que o Adilson comentou também no início, né, formas diferentes, tokenização, que pode abrir ainda mais esse mercado, né, instrumentos diferentes. Né, a gente falou de alternativos aqui, estamos falando ainda do multimercado, da bolsa, mas existe um mundo gigantesco, né, de investimento em ativos, né, terras, ativos que são diferentes, né, ativos, fora o que foi aprovado mais recentemente também com o 75 que a gente vai falar, então ativos digitais e toda essa série de coisas que existem aqui, que estão um pouco na dimensão, né, de uma liquidez um pouco mais restrita, mas isso também, né, deve continuar crescendo. Eu vou até complementar a pergunta para o Rafael e para o Adilson, também aproveitando a amplitude de produtos que vocês têm na prateleira de vocês, não só quem está investindo, mas também o que vocês estão vendo em termos de demandas de produtos, entrar um pouquinho nas demandas de produtos. É uma gestão mais ativa que está sendo procurada? É uma gestão mais passiva? Como que é a cara disso? Bom, aqui só é um pouco diferente, né, que a gente tem na visão de banco aqui como um agregador do que as casas independentes. Nesse caso, a gente consegue também ver muito claro a migração da saída de investidor, assim, quando o ciclo aqui de juros vai para cima, chega ali em 15%, o investidor ele sai de tudo ali que era investimento mais de risco, então fundo multimercado, fundo de ações, e quer ir seja para o CDB, seja ali para o fundo DI, um fundo de crédito, talvez, que é onde ele vai ter um pouco mais de segurança e ele tem um pouco mais ali, coloca na cabeça que é o retorno que ele vai travar e vai ganhar. O que, pelo menos na nossa visão, é saudável, porque você acaba também criando oportunidade para trazer o cliente de volta, então você vai ter que explicar para ele de novo, é um processo que é longo, mas acho que faz parte do caminho, que é exatamente mostrar para o cliente que, olha, você tem que ter a diversificação na sua carteira, você tem que, por mais que o ciclo econômico ele tenha várias etapas, é muito importante você ter a sua parcela de renda fixa, a sua parcela de crédito, a sua parcela de multimercado e a sua parcela de renda variável, por menor que seja. O cliente ali, a gente vê muito, ele não tem apetite, ele não quer volatilidade. Tudo bem, não precisa colocar ali 10% da carteira, mas ele colocar 2%, 3%, no final aqui do longo prazo, faz uma mega diferença na rentabilidade do portfólio dele como um todo. E o que a gente acaba vendo nesse processo é exatamente produtos que sejam um pouco mais sofisticados. Então, a gente já vê clientes pedindo estratégias que normalmente a gente não vinha ou não tinha, porque exatamente não tinha demanda. A gente vê aqui, talvez um multimercado que tenha estratégia quantitativa, que a gente tem lá, já vem fomentando há alguns anos, que está crescendo, ainda mais agora com a tese de inteligência artificial, de data centers, que a gente vê cada vez mais sendo demandada. A parte de investimento quantitativo também segue nessa sequência. Seja fundos de ações também, aqui até que o Bernardo falou,
com estratégias de event-driven ou alguma outra coisa, um long short um pouco mais específico. Estratégias globais também. O que a gente vê realmente é o investidor ficando mais sofisticado e procurando essas outras alternativas ao mesmo tempo. Para complementar aqui, acho que eu queria destacar um ponto. Por que o gringo, né, que foi colocado aqui, procura o Brasil agora? Acho que tem algumas forças que são variáveis que a gente não controlou, que é esse fator geopolítico, né? De alguma forma, o investidor institucional global, ele olha para os Estados Unidos e quer ter uma diversificação justamente para evitar esse tipo de risco específico americano. E aí ele vai para a Europa, e quando ele olha para o emergente, o Brasil se destaca. A gente pode aqui, né, falar, tem um cenário eleitoral acontecendo, mas o Brasil é um país com uma democracia robusta. Além disso, a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né, por volta de 15%, que é super atrativo. Até brinco, é um maratonista, né, o CDI, ele sempre, você pode, né, ele sempre vai estar ali firme e forte, né, ao longo do tempo. Então, você tem esse fator de preço e você tem esse fator de necessidade de diversificação global. Então, é uma força que tem trazido muito recurso para o Brasil. E aí, quando a gente olha o investidor local, principalmente fundos de pensão, que é um outro grande investidor importante, as taxas de juros locais, se a gente pegar, né, de proteção de inflação, para eles, né, vocês devem ter aí também, né, nas matérias, né, como que você faz a proteção de inflação junto ao Asset Liability Management, por volta de 7% é muito atrativo, acima da meta atuarial, acima daquilo que eles precisam ter para honrar os pagamentos de médio e longo prazo. Então, o investidor institucional ele tem uma preferência hoje para ativos de renda fixa de inflação. Quando a gente olha para a pessoa física, de alguma forma, que private, principalmente, ele tem essa necessidade, como o Saporiti comentou, de ter a diversificação, e a gente tem um fator importante que está acontecendo no Brasil, que antigamente era a poupança só, hoje tem os isentos, né? Então, você tem uma classe importante de fundos isentos e investimentos isentos, ou seja, isento de imposto com benefício tributário, de infraestrutura, de N situações de crédito estruturado, que está muito no centro da discussão e da evolução da indústria doméstica. E, associado a isso, você tem a força dos ETFs também vindo, que é uma necessidade do cliente por conta que também estamos evoluindo a legislação para modelo de consultoria, né? Então, no modelo de consultoria, você sai do product push, né, de empurrar produto para trazer solução. E aí, quando você traz solução, você tem que ter o melhor custo e mais atrativo em mercado eficiente. E aí você busca aquilo que é o ETF. Então, o ETF bateu, se eu não me engano, acho que 1% hoje da indústria brasileira, lá fora já já passou a indústria ativa. E aí, o que permanece no Brasil? E aí eu falo aqui, sou investidor de longa data aqui, Capital Ibiúna, gestores consistentes de gestão ativa, que de fato sobrevivem aos ciclos, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E tem um cuidado muito ativo com risco, né? Então, a gestão ativa, né, ela está em desenvolvimento, a indústria está em consolidação de gestão ativa, mas, ao mesmo tempo, a gente é uma indústria madura, principalmente quem já faz isso há bastante tempo. E acho que cada vez mais quem permanecerá para o futuro na gestão ativa para bater aí o maratonista CDI ou o ETF, que também veio para ficar para o modelo de consultoria, é quem, de fato, tem a gestão de risco no centro, né? Até foi comentado aqui, a gente teve, no mês passado, né, olhando todo esse issue geopolítico que teve global, o terceiro maior drawdown na indústria de gestão ativa no Brasil, né, desde a série histórica do IHFA. Então, o drawdown, né, só para trazer um pouquinho aqui para contexto, é a maior queda do pico da performance até o vale. A gente teve a primeira, desde o início lá do IHFA, que é o índice de fundos multimercados, foi na crise dos caminhoneiros, aí teve o subprime, aí você teve também o Covid e agora teve essa. Então, essa já é a terceira maior e já teve uma recuperação rápida no mês seguinte, agora em abril. Então, acho que qual que é o ponto, né? Uma preocupação importante com risco, do ponto de vista da gestão, e nossa, como alocador, e eu me coloco nos sapatos de vocês também, que eu sou alocador e vocês também investidores, e também algo muito necessário de fato,
entender que, às vezes, momentos de estresse como acontecem agora são os melhores momentos para você estar investido. E aí isso é finanças comportamentais, né? Acho que em cenários de estresse é onde você pode encontrar melhores prêmios, principalmente se você pode abrir mão de liquidez, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria adicionar aí mesmo. Legal. E para a gente não estourar muito tempo aqui, eu queria fazer uma última rodada com o Rafael e o Caio, quando a gente fala de regulação, né? Então, só dando um contexto aqui, quando a gente constitui um produto de investimento, seja um fundo de investimento, seja outro tipo de veículo, a gente tem uma regulação. Então, vai constituir ele como um fundo de debêntures, vai constituir ele como um fundo multimercado, enfim, e a gente tem que seguir essa regulação, e esse ambiente regulatório muda bastante, e é um desafio tanto para os grandes bancos quanto para as grandes gestoras independentes. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês estão lidando com isso, qual foi o impacto, né, quais mudanças aconteceram, enfim, a 175, e qual o impacto na organização de vocês, tecnológica, operacional? Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu acho que, conectando aqui a 175, que foi a última mudança na legislação, né, que aborda, tivemos várias, mas, né, não só, né, na legislação específica de fundos, mas no que impacta a grande maioria dos nossos produtos, né, de fato, a 175 trouxe muitas mudanças em diversos sentidos, né? Acho que uma delas, que é um foco importante e que a gente sempre também defendeu lá, é a transparência. Acho que a transparência, não só do que você faz, não só do que você pode ou não, qual é a responsabilidade do administrador, do gestor, etc. Isso é uma mudança bem relevante e demanda estruturação, estrutura operacional, monitoramento de riscos, etc. Eu acho que uma segunda é a abertura, né, transparência de custos, que também muda muito esse jogo. Acho que os ETFs, como o Adilson comentou, vieram para ficar. Acho que esse modelo de consultoria de parte, né, da distribuição também muda um pouco. E a 175 também, né, trouxe essa obrigatoriedade de você deixar muito claro onde estão, né, os custos estão na distribuição, na parte da gestão e etc. Né? Ou seja, o que o cliente está pagando e como. Então, isso tira muito dos vieses possíveis, né, e conflitos. Então, isso, sem dúvida, é muito importante, fora a abertura para outros tipos de ativos que você pode, não só fundos você pode criar, mas ativos você pode operar dentro das estratégias, desde que tenha capacidade. Então, acho que a legislação, realmente, essa mudança é bem relevante. E eu acho que tem um fator, aí olhando o mundo independente, né, bancos acho que ficam um pouco longe disso, mas no mundo todo, né, se você olhar, a barreira à entrada ela é baixa, né, para hedge funds em geral. Né? Ou seja, a gente brinca que, né, cada vez está ficando mais difícil, a regulação sobe a barra ainda mais, mas, em geral, a barreira à entrada é baixa. Ou seja, você pode ter ali um grupo de bons players, bons gestores que se unam com um time de risco, né, um time operacional e criem uma gestora. Não é tão difícil. Né? Então, o problema é que assim, a mortalidade é muito alta. Então, assim, no mundo inteiro, assim, o Brasil não é diferente. Né? A barreira à entrada é baixa, mas a mortalidade é dura. Então, reforça um pouco do que a gente sempre defendeu lá. Né? A governança, a construção, o processo de investimentos. Né? A gente é o tempo todo radical nisso. Independente do cenário do mês ter sido ruim, por que você perdeu, como você perdeu, no mês seguinte, por que você está ganhando, no período que a gente ganhou 4 anos seguidos, por que você está performando bem, ou seja, o tempo todo essa transparência, né, e essa governança, né, o que você tomou, como é que você estopou, não estopou, você zerou o seu risco, você zerou essa posição, não zerou, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai te manter no longo prazo, mais do que qualquer outra coisa. Acho que só aqui para completar, tem a mudança. Eu acho que também a legislação que a gente tem no Brasil é uma das mais robustas que a gente tinha no mundo, mas a gente precisava ainda assim de uma modernização. Com a atualização da 175, a gente já conseguiu chegar em alguma coisa que é mais perto de um mercado europeu, que talvez seja o ápice aqui de regulação. Criação de subclasses, não precisar mais ter tanto FIC, o que também reduz custo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa adaptar aqui os nossos processos, que a gente já tinha todos os sistemas, eles estavam adaptados para um certo tipo de fundo, de como é que funcionavam, zeragem de caixa, cobrança de taxa. Hoje, a gente precisa fazer, não só aqui no front office, então, como que os gestores eles se adequam aos novos limites de alocação, mas também move toda ali a parte de back-office com atualização de sistema, atualização de regulamento,
que acaba gerando também um trabalho grande da parte operacional. Mas no ponto também acaba trazendo mais transparência e fica também melhor para o cliente no final das contas. E começa a nos aproximar um pouco mais, né, da estrutura que a gente tem de fundos no exterior, Isso. principalmente a estrutura internacional dos Estados Unidos. Bom, gente, estamos aí em cima da hora, a gente vai aceitar uma pergunta, então caprichem, ó, aqui foi rápido. Tá bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês. Acho que a gente aprendeu muito. Obrigada por virem aqui em pleno sábado.